Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus onipotente e eterno, concedei-nos o auxílio dos vossos exércitos celestes, para que por eles sejamos preservados dos terríveis ataques do espírito maligno. Pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e intercessão da Santíssima Imaculada Virgem Maria, pedimo-vos que nos livreis de todo perigo, para que possamos servir-vos em paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, sem o vosso auxílio, ninguém é santo e ninguém é forte. Unge a nossa mente e o nosso coração. Ilumina todo o nosso interior. Vem, Espírito Santo de Deus, nós necessitamos de vós. Nós te aceitamos e queremos em nossa vida. Amém. Meu nome é Cirineu. Sou da cidade de Votorantim, da Arquidiocese de Sorocaba, da paróquia Nossa Senhora Consolata e participo do grupo de oração Nossa Senhora Consolata aqui nesta paróquia. E eu fui convidado pelo Mateus para participar desse estudo bíblico que estão sendo feito sobre as cartas de São Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 da carta de São Paulo aos Romanos. Só para a gente relembrar, no capítulo anterior, no capítulo 14 da carta de São Paulo aos Romanos, nós percebemos que a comunidade cristã de Roma, estava enfrentando um problema de coexistência fraterna. A comunidade ela estava dividida em dois grupos, e dois grupos com posições diferentes. De uma parte, os fortes, e de outra parte, os fracos. Paulo ele não conhece os cristãos de Roma, e nem eles o conhecem. Mas Paulo sabe dos problemas existentes nessa comunidade. Então, no capítulo 15, assim como em outros momentos da carta de São Paulo aos Romanos, nós percebemos que Paulo ele quer ajudar essa comunidade a superar esses problemas que eles estavam enfrentando. Então, no capítulo 15, no versículo 1, Paulo vai começar fazendo a esta comunidade uma exortação. Eu vou usar a Bíblia Jerusalém e vou ler aqui com vocês, então, o versículo 1 do capítulo 15, que vai dizer assim: Nós, os fortes, devemos carregar a fragilidade dos fracos e não buscar a vossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar o próximo em vista do bem para edificar. Depois vai dizer também, no versículo 7, Paulo fazendo ainda uma exortação a essa comunidade, dizendo assim: acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Amados, Paulo afirma que é dever dos fortes partilhar das fraquezas dos fracos. Para fazer isso, é preciso superar o egocentrismo. O que é uma pessoa egocêntrica? Uma pessoa egocêntrica ela está preocupada consigo mesma. Ela quer sempre ser o centro de tudo. Ela é indiferente aos problemas dos outros. Então Paulo faz essa exortação que transcende aquela comunidade particular de Roma e que chega para todas as outras comunidades. É para todos os cristãos de todos os tempos, é para mim e é para você que está me ouvindo agora também. Para se dizer, Paulo ele enuncia aí o mandamento do amor, conforme está lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, que vai dizer o seguinte: Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpre a lei. Então, o principal e maior dever de um cristão, é o amor ao próximo. E Paulo também vai dizer em outra ocasião, vai dizer o seguinte, que acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Para o cristão, não basta ser bom, não basta ser misericordioso, não basta ser humilde, não basta ser manso, não basta ser paciente. O cristão, ele deve amar o seu próximo. Amar deve ser para o cristão a sua máxima obrigação. Para que isso aconteça, Paulo vai fazer aquela comunidade de Roma
uma motivação cristológica, ou seja, ele quer apresentar Jesus como exemplo, como modelo a ser seguido por aquela comunidade. Então, aqui no versículo 3 desse capítulo, Paulo vai dizer o seguinte para essa comunidade: pois também Cristo não buscou a sua própria satisfação. Depois vai dizer no versículo 7b, Cristo vos acolheu para a glória de Deus, pois eu vos asseguro que Cristo se faz ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Então, a vida de Jesus é uma radical renúncia ao egocentrismo. Jesus dedicou-se extremamente ao outro. É tanto que, se nós pegarmos aqui a carta de Filipenses, uma tradição paulina, lá no capítulo 2, versículo 6, vai dizer o seguinte: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se a homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então nós percebemos que aqui está a maior demonstração de que Jesus, ele não era um egocêntrico, que Jesus, ele morreu por causa de mim, por causa de você e por causa do mundo inteiro. Jesus morreu para a salvação de todos os homens. Então, e a maior demonstração do seu amor foi voluntariamente se entregar para nós a morte, e morte na cruz, uma morte mais terrível na época de Jesus. Então, Paulo ainda continua, ilustrando a sua exortação, confirmando a sua exortação bíblica aqui no capítulo 15, ilustrando ela na Sagrada Escritura. Ele vai usar também exemplos bíblicos que são fontes de constância e consolo para aquela comunidade. Então, quais são a ilustração bíblica que nós encontramos aqui no capítulo 15? Você pode conferir comigo. Lá no versículo 3b vai dizer assim: conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Ora, tudo que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras e tenhamos a esperança. Daí também, lá no capítulo 9b, vai continuar Paulo fazendo a ilustração bíblica sobre a sua exortação. Segundo está escrito, diz Paulo, pelo que eu confessarei entre as nações e salmodiarei o teu nome. Diz ainda, nações, exultai junto com seu povo. E ainda, nações todas, louvai o Senhor, e que todos os povos o celebrem. Isaías, por sua vez, vai acrescentar, surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações, nele as nações depositarão sua esperança. Ou seja, Paulo, ele quer confirmar aqui na Sagrada Escritura, através dessas ilustrações, que Jesus, ele veio para a salvação de todos, pelos judeus, pelos gentios, por todos, Então aqui ele expressa a universalidade da salvação. Todos os povos, Jesus veio para salvar todos os povos. E é tanto que ele vai dizer nesta palavra, como eu acabei de ler, nações todas as nações, louvai o Senhor, e que todos os povos celebrem. Então, aqui já é esse escrito de Isaías já é um pré-anúncio da conversão do mundo pagão à boa nova que Jesus veio trazer para nós nesse mundo. E por fim, então, nessa primeira parte do capítulo 15, Paulo vai fazer uma súplica a Deus em favor da comunidade de Roma. Isso nós vamos verificar aqui também na Bíblia, essa súplica que Paulo vai fazer, lá no versículo 5 vai dizer o seguinte: o Deus da perseverança
e da consolação tendes os mesmos sentimentos uns com os outros, a exemplo de Cristo Jesus. Olha que interessante. A fim de que um só coração e uma só voz glorifique a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto os fortes como os fracos glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, numa só voz. E depois vai dizer também a súplica que Paulo está fazendo para que aquela comunidade possa viver unido uns aos outros. Vai dizer assim, lá no versículo 15, que Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Então Paulo, ele vai terminar, termina aqui as suas palavras sempre com uma oração de súplica, sempre com uma oração. Então, o Deus da esperança. Então Paulo, ele encerra esse primeiro momento aqui do capítulo 15, que nós estamos estudando, até o versículo 13, fazendo então uma súplica para a unidade, para a união daquela comunidade de Roma. Agora vai começar no versículo 16, a outra parte, aliás, no versículo 14, a conclusão das cartas de São Paulo aos Romanos. Começa aqui e depois vai até o último versículo do capítulo 16, Paulo fazendo a conclusão de toda a sua carta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa conclusão, depois vai ter outro estudo que vai aprofundar um pouquinho mais. Nesta conclusão, qual é a intenção de Paulo nesse capítulo 15, em toda a sua carta aos Romanos? Primeira, a intenção de Paulo é, antes de tudo, mostrar a essa comunidade de Roma como é a sua visão de cristianismo. As pessoas não conheciam Paulo, então ele queria mostrar qual é a visão que ele tinha de cristianismo. Então Paulo, nas cartas aos Romanos, não estava preocupado com questões teológicas como escatologia, cristologia, ceia do Senhor, disciplina da igreja. Ele trata esses temas de maneira muito tímida, porque o mais importante para Paulo, para apresentar a esta comunidade de Roma, era uma visão do que ele entendia de cristianismo. Então Paulo, ele procura justificar, o fato dele intervir numa comunidade não fundada por ele e que nem o conhece. Então ele quer justificar o porquê que ele está mandando essa carta. Então, nesse contexto, Paulo emite uma dupla intenção. Qual que é? Primeiro, ele justifica a sua carta. E segunda, ele faz uma apologia ao seu ministério. A primeira, então, a sua ousada decisão de escrever aos cristãos de Roma, e ao mesmo tempo ele quer apresentar a defesa do seu apostolado. É tanto porque ele tinha que fazer isso porque aquela comunidade não conhecia, não sabia quem era Paulo. Então, na realidade, a legitimidade da sua intervenção nessa comunidade, ela tem uma legitimação divina e também tem a graça da sua missão apostólica. Então, no versículo 14, quando inicia então a conclusão de Paulo, ele vai dizer para esta comunidade o seguinte: pessoalmente estou convicto, irmãos, de que estáis cheios de bondade e repleto de conhecimento, em um grau de vos poder desadmoestar mutuamente. Olha que interessante. Paulo aqui, ele faz uma adulação a essa comunidade. Ele tá ali fazendo um elogio a esta comunidade, adulando essa comunidade. Então, ele quer ser aceito por essa comunidade de alguma forma, e ele vai dizer que essa comunidade é cheia de bondade, repleto de todo o conhecimento, e eles podem, de um grau grande, de um grau maior, eles podem até fazer uma correção fraterna mutuamente, vai dizer Paulo. Daí Paulo vai dizer assim: contudo vos escrevi em parte, em certa ousadia, ele justificando a sua carta, mas no sentido de avivar a vossa memória, em virtude da graça que lhe foi concedida por Deus, de ser ministro de Cristo Jesus junto às nações, a serviço do Evangelho de Deus, a fim de que as nações se tornem oferta agradável santificada pelo Espírito Santo. Muito bem.
Então nós percebemos que Paulo aqui no comecinho do capítulo 14, ele está agradando a comunidade. Depois Paulo tem um cuidado com essa comunidade, um cuidado evidente para não magoar, para não ferir essa comunidade, né? Ele não se impõe como mestre, ele apenas recorda aquelas comunidades, aquilo que a comunidade já conhecia sobre Deus, sobre o cristianismo e sobre o evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Então, Paulo é como se fosse um diplomata nesse momento. Ele não quer ferir, por quê? Porque ele tem intenção de ir para esta comunidade de Roma quando ele saísse lá de Corinto. Lembrando que esta carta de Paulo aos Romanos, ele estava lá em Corinto, é de lá que ele escreveu para os romanos. Mas mesmo ele sendo diplomata, mesmo ele sendo aqui fazendo ondulações à comunidade, isso não impede Paulo de exercer o seu carisma apostólico, de que é evangelizar os pagãos. Então Paulo vai repetir nesse capítulo 15 alguns temas importantes, como por exemplo, justificando, né, a sua carta, ele vai dizer que a missão dele é uma missão apostólica, que lhe foi confiada por Deus como um dom. Então, justificando a sua carta aos Romanos, ele vai dizer que a missão apostólica lhe foi confiada por Deus como um dom. Depois, Paulo vai dizer que o seu campo de ação missionária, de evangelização, é tão grande, é tão vasto, é tão grande quanto ao mundo dos incircuncisos. Lembrando que os circuncidados eram os judeus, os incircuncisos eram os pagãos. Você poderia perguntar o que era circuncisão. A circuncisão era uma marca que os judeus tinham em seu corpo das alianças que eles tinham feito com Deus. E outro detalhe importante, né, que Paulo quer justificar a sua carta, dizendo que ele está a serviço de Deus e de Cristo. Então, Paulo, ele justifica, né, ele explica aqui a sua ousada decisão de escrever aos romanos, uma comunidade que ele não fundou e uma comunidade que ele não conhecia e que eles também não conheciam. Então, por meio da pregação, Paulo conduz os pagãos à obediência da fé. E assim faz deles um dom oferecido a Deus. Trata-se de uma oferta oferecida a Deus. Quando Paulo ele leva os pagãos a Deus, né, a conversão, isso é uma oferta que ele oferece a Deus dessas pessoas terem conhecido a boa nova que é Jesus Cristo. Então, em defesa do seu apostolado, né, como eu falei para vocês, que é da apologia, que ele apresenta a defesa do seu apostolado, em defesa do seu apostolado, Paulo então afirma que a sua missão evangelizadora é de origem divina. E no seu desenvolvimento da sua missão, revela os sinais da presença operante de Deus. O anúncio aos pagãos, por Paulo, né, é conduzido pela obediência da fé. Paulo está obedecendo a Deus. Então, essa obediência de Paulo, tanto pelas palavras e pela obra, vem pela força do Espírito Santo. Então, os sinais acompanham Paulo. Milagres, prodígios, acompanham por causa da obediência à fé na palavra de Deus. Então, meus amados, isso aqui, por enquanto, são a conclusão que Paulo está fazendo a carta aos Romanos. Então, aqui também nós percebemos que nessa conclusão, nós vamos entendendo qual é o objetivo da carta de São Paulo aos Romanos e que alguma coisa está aqui nesse capítulo 15. Primeiro ponto, Paulo não conhece os cristãos de Roma e eles não o conhecem. Outro ponto importante. Paulo, ao escrever esta carta, né, ele quer encontrar nesses cristãos convertidos de Roma apoio para a sua missão posterior, que ele quer empreender a esses gentios. Lembrando que a grande maioria dos cristãos convertidos de Roma, eles eram convertidos do paganismo. Então, como eu já falei antes aqui também, a intenção de Paulo era mostrar nessa carta a sua visão de cristianismo. E o seu conteúdo principal, né, o seu conteúdo principal era atingir os gentios.
Então, ele não se preocupou, por exemplo, né, e tratava isso em toda a sua carta de maneira muito tímida, as questões teológicas como escatologia, a cristologia, como também a ceia do Senhor e a disciplina da igreja. Então, na conclusão, nós entendemos que o objetivo de Paulo era esse, né? Era uma comunidade marcada por divisões e que Paulo tinha esse objetivo. Então, como nós estamos já no final da carta de São Paulo aos Romanos, você poderia perguntar qual é a importância histórica desta carta de São Paulo aos Romanos. É importante nós entendermos que a carta de São Paulo aos Romanos, ela representa a síntese mais elaborada da teologia paulina. É tanto que, só para nós entendermos, Santo Agostinho, ele teve o último impulso de conversão lendo a carta de São Paulo aos Romanos. Foi o ponto de partida da reforma protestante, a carta de São Paulo aos Romanos. É tanto que Lutero, em seus comentários, né, lá no ano de 1515, ele vai encontrar então a sua justificação nas cartas de Romano, né, quando ele escreveu sobre a justificação divina. Calvino também, ele fundamenta a sua doutrina da predestinação na carta de São Paulo Romano no ano de 1539. E o Concílio de Trento, né, o Concílio de Trento, que é um concílio de anti-reforma, fundamenta em Romanos a doutrina católica da justificação e do pecado original. E também a tradução ecumênica da Bíblia começou pela carta de São Paulo ao Romano. Então, Paulo tem uma importância muito grande nesta comunidade de Roma. É tanto que Paulo e Pedro, né, eles foram responsáveis pelo fortalecimento da fé cristã em Roma. Então, meus amados, é importante que eu e você também pudéssemos aprofundar cada vez mais nesses estudos, porque isso aumenta a nossa fé e nos ajuda a compreendermos mais ainda o nosso chamado e a nossa vocação que Paulo ensina aí pelas suas cartas. Eu queria mostrar para vocês, para aqueles que querem aprofundar um pouquinho nas cartas de São Paulo, tanto do Romano como outras cartas, tem esse livro aqui, né, as cartas de Paulo, tem o volume 1, o 2 e o 3. Eles são muito profundos e podem te ajudar muito na questão desses estudos. Eu indico para vocês, né, para vocês poderem fazer aí comprar. Eu comprei esses 3 volumes já faz muito tempo, não é muito barato, comprei num sebo inclusive, mas se vocês encontrarem vale a pena para vocês aprofundar nesse estudo, tá bom? Meus amados irmãos, eu queria encerrar esse momento fazendo uma oração com vocês, agradecendo mais uma vez ao Mateus que me convidou a fazer esse estudo. Quero louvar a Deus pela vida dele e também de todos vocês que pacientemente estavam unidos comigo, né, unidos a nós nesse estudo do capítulo 15 de Romanos. Espírito Santo de Deus, eu suplico a tua unção e a tua presença e o teu poder. Visita, Senhor, todos os corações e leva para esses corações agora a luz, Senhor, e o ardor missionário de Paulo. Que todos nós, Senhor, possamos ter o mesmo ardor missionário desse homem e que ele possa nos ajudar pela sua intercessão a sempre servir a Deus com alegria. Tudo isso nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.